Suponha que exista uma razão para o salário real crescer ou cair nessa economia indexada. Como fazer o salário real cair? Todo ano ele corrige o salário nominal para voltar ao novo antigo salário nominal. Qual é a solução? É essa taxa de inflação. Eu corrijo pela inflação no momento anterior, chega aos 600, agora eu quero que ele seja menor. Aumenta a taxa de inflação, ele vai ser, por exemplo, 200, dobra a taxa de inflação, o novo salário médio vai ser 225. Está claro isso ou não? Porque a inflação foi maior, o período de reajuste é igual, em vez de cair só até 300, ele vai cair muito abaixo de 300, de forma que a média seja metade desse aqui, 225. A inflação desse período para esse período aqui aumentou. Inflação é uma taxa de crescimento. Está certo que a inflação é uma taxa de crescimento? O aumento da taxa de crescimento se chama aceleração. Está claro isso? É a segunda derivada. A primeira derivada é a velocidade em física, a segunda é a aceleração. Eu estou a 100 km por hora, passo para 150 km por hora, acelerei o carro em 50 km, certo? Essa economia indexada, a inflação só cumpre a sua função de variar os preços relativos se a aceleração da inflação medida em cruzeiros aumentar. Ou seja, se houver uma aceleração. Porque você mede a inflação em cruzeiros. Mas, na realidade, a moeda nacional, tirando o meio de pagamento, que é a última etapa, ela é no índice de preços. Como é que eu provoco inflação numa economia indexada? Acelerando a taxa de inflação. Para baixar o salário, eu tenho que aumentar a taxa de inflação. Está claro isso? Então, se a moeda não fosse um mito, a preocupação de todos nós não deveria ser com a taxa de inflação, que eu digo que é 20% num ano, 40% no outro, 200% no outro. Deveria ser com a aceleração da taxa de inflação. Compreenderam isso ou não? Se eu tivesse uma economia com inflação de 100% ao ano, todos os anos, não aumentasse, e todos fossem corrigidos com diferentes modalidades de correção, a inflação seria inócua. Porque todo ano 100%, eu falo, olha, o meu salário é corrigido cada 2 anos, então eu não ganho nem o que eu acertei em 2010, nem o que eu acertei com o empregador em 2012. Eu ganho mais ou menos de 2011. Mas todos os anos é a mesma coisa, 100% ao ano. Eu começo com uma boa renda, acabo 1/4 ou 1/3. É 1/3 do meu salário, mas está assim há um tempão. Na realidade, eu nunca ganhei esse salário, nem este, eu ganhei do meio. Enquanto a inflação for de 100%, está tudo igual. Ela é quase inócua. Inócua quer dizer, não produz resultados. Ela não faz diferença. Porque a inflação é sempre a mesma. Agora, se houver necessidade de variar preços relativos, eu preciso acelerar a taxa de inflação. Um país de inflação alta, cheio de economistas, acabou criando um problema na derivada de segundo grau. Nós todos estudamos cálculo, calculamos índices de preço. A derivada a primeira derivada, a inflação, nós falamos, essa a gente mata com a indexação. E aí apareceu a segunda. E a segunda é que cumpre o papel de fazer variar os preços relativos. Além de ser, eu estou dando uma explicação matemática, mas ela é parte, a aceleração reflete a disputa
sobre preços relativos que ocorrem numa economia indexada. Os trabalhadores falam, a inflação é de 100%, eu quero aumentar o meu salário real. Como fazer isso? Quero reajustes mais frequentes. Ou eu quero a inflação passada mais X%. Os vendedores de produtos de preço flexível, eles não corrigem mais, eles falam, essa correção uma vez por ano não está dando, mas eu não quero assustar os meus clientes, eu vou dar uma aumentada maior que a taxa de inflação passada. A inflação foi 20%, mas em vez de vender um bujão de gás pelo preço do ano passado mais X, eu ponho o preço do ano passado mais X mais um delta. Então, para que a inflação cumpra a sua função numa economia indexada, é preciso que ela se acelere. Porque quando ela acelera, o mecanismo de indexação perde a sua força. Quer dizer, é burlado pela aceleração. Como é que foi a inflação no período 64-94? Que a taxa de inflação ela tem uma tendência decrescente de 64 a 74 e crescente de 74 a 94. 18 anos depois, nós todos, economistas brasileiros, que dizíamos a indexação protege a economia dos efeitos da inflação, acho que deveríamos rever esses resultados. O protegeu. Porque no período 64-74, a indexação reduz a velocidade de queda da taxa de inflação. Eu estou aqui em 1970, por exemplo, a inflação está caindo, mas eu trago para 1970 a inflação de 69, quando eu vou corrigir os preços. Eu impeço que ela caia mais depressa. Então, aqui ela atrapalhou. E nesse período aqui é o choque do petróleo. Choque do petróleo. Tem dois choques, né? 74 e 79. Aqui ela atrapalhou ainda muito mais. Porque, havendo necessidade de variar preços relativos, e não há dúvidas que havia, nós precisávamos desvalorizar o câmbio, porque o petróleo estava mais caro, nós precisávamos produzir mais exportações. Nós precisávamos consumir menos petróleo. A mudança na economia mundial com a elevação do preço do petróleo exigia grandes variações de preços relativos. Numa economia indexada, isso só foi possível com a elevação da taxa de inflação. Uma elevação a taxas crescentes. O verdadeiro desenho é este aqui. Tá, essa aqui é uma curva que tem a primeira derivada positiva e a segunda também. Ela cresce a taxas crescentes. Isso não quer dizer que indexar tenha sido uma opção teórica que poderia ser evitada ou feita ou não feita. Ela foi uma necessidade, né, no período inicial. E depois ela foi inevitável, então um mal necessário. Nós, economistas, talvez tenhamos contribuído dizendo isso vai evitar os problemas da inflação para o Brasil. Mesmo que a gente dissesse não vai ser, não deve ser usado, não deve ser usada, dificilmente ela não seria usada. Aqui nós temos vários problemas, né? O preço da gasolina subindo, o petróleo subindo e várias desvalorizações cambiais, chamadas na época de maxi-desvalorização. Porque o câmbio era desvalorizado mensalmente, ou semanalmente, até diariamente, pela inflação passada. Mas, com a crise do petróleo, a crise da dívida externa em 82, que agrava tudo, 82, crise da dívida externa. O dólar é desvalorizado acima da inflação passada.
ele gera uma... se a inflação for 20, ele é corrigido a 30. E depois, sempre com a inflação passada. Depois, no ano seguinte, a inflação passada mais 40. Ou seja, a verdadeira moeda nacional era o índice de preço. Corrigir o câmbio pelo índice de preço não era corrigi-lo. Você precisava corrigi-lo acima da inflação passada. Está certo? A inflação que nós estudamos, quais os custos da inflação? O imposto inflacionário, aliás, o imposto nem é um custo. Ele é uma redistribuição de renda. O custo mesmo seria o peso morto da inflação. É um estudo, é um conceito de quem acha que a moeda não é relevante, dos monetaristas. Né? Quer dizer, você derruba governos, faz revoluções, dá grande valor político para o governo por causa da inflação. Não pode ser imposto inflacionário ou o peso morto da inflação. É alguma outra coisa. Essa outra coisa, o que eu sugiro é que a inflação, a moeda, é a pedra de toque, a constituição da vida econômica. E não essas histórias de redistribuição, né? Imposto inflacionário ou excesso de carga, que a gente viu na aula do Bailey, né? Welfare Costs of Inflationary Finance. É um conceito que não dá conta da importância que a inflação tem na economia capitalista. Está certo? Por que eu estou dizendo isso? O governo militar se estabelece, dos seus argumentos é o Brasil vai ao caos, porque a inflação projetada era 100. A de fato foi 60. Né? É o caos que tem que ser evitado. Qual a primeira... Ele não poderia... Ele gerou uma pequena recessão, mas uma pequena não, uma boa recessão, mas ele não tinha outro instrumento, controlar a base monetária. Então ele propôs um paliativo, que era a indexação. Imaginando que com a indexação ele conseguiria recursos para o governo se financiar adequadamente, um controle da base monetária, e conseguiria impor regras no funcionamento dos mecanismos de preço em vários setores. Ele estava ordenando a briga inflacionária, no conflito inflacionário. Começou, como eu disse, com impostos. Por que começa com impostos? Porque a causa da inflação, na cabeça de todos nós, depois de 300 anos de capitalismo e 100 anos, um pouquinho menos de 100 anos de Keynes, face aos 300 anos de capitalismo, não tem jeito. Está no nosso inconsciente. A inflação resulta de excesso de liquidez. Né? Então, vamos acabar com a inflação, precisamos reduzir o excesso de liquidez. Quem é que está imprimindo dinheiro? O governo. Por que ele está imprimindo dinheiro? Porque ele não consegue se financiar. Então, vamos corrigir a dívida pública do governo para que ele não esteja pressionado a emitir mais dinheiro. Está certo? O setor industrial é oligopólico, não há concorrência porque a economia é protegida, a taxa de câmbio é muito alta. Como controlar os preços? Vamos fazer o CIP, uma comissão para controlar preços dos setores industriais. Qual a regra? A inflação passada, nada mais. Ou, se você quiser algo mais que a inflação passada, tem que provar por quê. Certo? Então, a indexação era um mecanismo de combate à inflação também. Qual era a alternativa? Um arroxo de política monetária, um controle de demanda agregada muito forte, talvez fosse melhor do que ter adotado a indexação. Né? Mas, para evitar esse custo político, a indexação se apresentava como uma forma de evitar o combate à inflação de uma forma mais dolorosa. Está certo? Mas, pensando 20 anos depois, ou 40, sei lá, 64, 30, 48, meio século depois, teria sido melhor não fazer isso. Porque quando ela caiu devagar, e quando era para subir, ela subiu muito mais do que era preciso. Bom, como é que foi essa inflação? Cresceu muito e passou a
exigir planos de reforma monetária. E o Brasil, de 86 a 94, fez aproximadamente 5 reformas monetárias. 5 reformas monetárias, a última só que deu certo. Plano Cruzado, 86, Plano Bresser, em 87, Plano Verão, se eu não me engano, em 88, Plano Collor, em 90, e Plano Real, em 1994. Todos eles têm um processo, uma proposta de desindexação. Aí foi um tributo que nós, economistas, prestamos à realidade, né? Eu citei na aula passada que o próprio professor Simonsen dizia: se nós formos combater a inflação controlando a demanda agregada, os únicos preços nominais que vão cair são os preços flexíveis. Quais são eles? Basicamente é o setor agrícola, que é competitivo. Agora, como é indexado, vem sempre a inflação do passado, para que a inflação comece a cair, nesse grau de indexação que nós temos, é preciso que faz as contas, que o preço agrícola passe a ser negativo, o que é uma impossibilidade lógica. Você vai à feira, preço negativo, o cara está lá vendendo. Leva um tomate mais R$10, e você? Eu não fico com nada. Leva uma batata mais R$20, é impossível. Porque aí você estaria comprando batatas, troco de nada, né? Você fica com mais batata e mais dinheiro. O que é uma impossibilidade. Então, é impossível, seria impossível combater a inflação brasileira sem desindexar. Todos os planos tiveram uma proposta de desindexação. Eu tomei parte no Plano Cruzado, então conto para alegrá-los ou para tornar mais interessante alguns episódios do Plano Cruzado. A proposta de desindexação formulada pelo Pércio e pelo André Lara Rezende era a seguinte: vamos dizer, a economia está funcionando com os preços fixos assim, né? Esse é um preço fixo. Sobe, desce. Há defasagens. Enquanto o salário está assim, outros preços podem estar no outro período. Há variações de preços relativos durante os períodos de indexação, motivados pela própria indexação. Isso aqui corrige uma vez por ano, né? Outros preços são corrigidos imediatamente, então tem outros preços que fazem isso, subindo. Então era preciso, para acabar com a indexação, tornar a indexação neutra, ou seja, se livrar dos barulhos, dos ruídos, das mudanças de preço relativo causadas pela própria indexação. Qual a proposta deles? Vamos fazer períodos de indexação cada vez mais frequentes. Então, vamos pegar esse salário médio aqui e vamos corrigi-los quase que todo dia. A inflação vai para o infinito quando faz isso, está certo? Isso já tem que entender. Se todos fizerem isso, a inflação explode. É aquela fórmula, o nível geral de preços é A1, P1, mais variações autônomas de custos, 1 menos A2, P2. 1 menos A1, os preços indexados. Se isso aqui começa a crescer e ficar muito frequente, o nível geral de preços vai para o infinito. A proposta do André e do Pércio era levar a indexação para toda a economia. Era uma indexação completa da economia.
total com indexação total, a inflação iria para o infinito e era o momento de se acabar com ela. Porque todos os preços estão sendo corrigidos todo dia. Então, todo dia eu acordo e falo, teu salário é R$2 mais alto. Ó, e a água também é R$1 mais caro. Se isso acontecesse muitos dias, você ia dizer, Sayad, vamos fazer o seguinte, não me dá os dois e não cobram mais um. Tá bom, então acaba a indexação. Tá certo? É essa a proposta. Totalmente indexada é igual a não ser indexada. Essa era a proposta de um artigo, que eu esqueci o nome, mas é chamada proposta Larida. Vamos indexar todos os preços completamente. E uma vez indexado, quando tivesse toda a economia indexada, olha, esse salário aqui é 2.354.420, sei lá, trilhões, né? 780, isso aqui vai ser igual a 1. E os outros preços são calculados a partir desse. E não é mais permitido indexar. Tá certo? Foi assim que foi feito o Plano Real. Isso aqui, vou dizer, é uma desindexação. Aqui foi feita uma indexação total. Total. E depois dessa indexação total, fim da indexação. Uma ideia dialética, que tudo é igual a nada, né? Você pintar uma parede toda de preto ou toda de branco, numa fotografia pode ser a mesma coisa. Então, você fazendo indexação total, você vai ver a inutilidade da indexação. O professor Edmar Baixa, tinha um exemplo, que a inflação com indexação era semelhante a um estádio de futebol, onde a primeira fileira da arquibancada levantou, a segunda levantou também, a terceira levantou, a quarta levantou. Estão todos de pé e tendo a mesma visão que tinham antes. Combater a inflação, você dizer para a primeira fila, senta, e todos vão ficar sentados, quer dizer, sem inflação, e vendo como estavam vendo antes. Tá certo? Essa era a proposta. Então, em 1985, o que aconteceu? O discurso era ortodoxo, conservador, né, do Tancredo Neves. A proposta era, segura o preço das estatais, preços públicos, congela e corta o déficit. O lema do Tancredo era, é proibido gastar, de um populismo muito grande, né? Nós estávamos gastando com a dívida externa. Isso não deu certo, então, em 1985 mesmo, nós fomos encarregados de preparar o plano de desindexação para que não chegássemos à hiperinflação. Chegar à hiperinflação seria uma derrota política de grande tamanho, né? Importante para o primeiro governo civil. Então, tinha um plano B, que era um plano de desindexação. Exatamente o plano do Pércio e do André, elaborado por eles mesmos. E aí vem as histórias gozadas, ou pitorescas. Esse plano foi escrito num decreto. Eu vou divertir um pouco vocês. E o decreto foi levado para o advogado-geral da União, Saulo Ramos, que é um advogado famoso, amigo do Sarney. Então, o Pércio foi mandado secretamente para Israel, para saber como é que eles tinham feito. Lá tinha o presidente do Banco Central, um economista famoso, Michael Bruno. Aí voltou, fez o decreto sozinho, salas fechadas, super confidencial, com autorização do presidente, foi para o Saulo. O Saulo Ramos olhou e falou, isso é inconstitucional. Toda a equipe ficou deprimida. Puxa, tanto trabalho, é inconstitucional. Aí eu levei o presidente da República e falei, olha, é inconstitucional. O presidente da República falou, não, o Saulo não entendeu. Pegou o telefone, Saulo, é para ser constitucional. Ah, tá bom, e virou constitucional. Não tinha jeito de ser uma proposta debatida no Congresso, né? Na época,
a Constituição permitia que mudanças econômicas e financeiras fossem determinadas por decreto-lei. Então, hoje é medida provisória, virou um decreto-lei. Aí foi apresentado para o Almir Pazianotto, que é um ministro do Trabalho, ex-advogado dos sindicatos metalúrgicos, portanto, do Lula e de toda a liderança trabalhista. Olha, a ideia é essa, que é aquela ali do Plano Real. O Almir Pazianotto falou, isso aqui eu não consigo explicar. É impossível explicar, não sei se vocês estão entendendo, mas na época é impossível explicar como é que faz essa indexação total e daí passa para uma nova moeda. Como não era possível explicar, foi abandonada a ideia de desindexação, vamos dizer assim, voluntária, e passou a ser uma desindexação determinada por decreto. O que seria feito mensalmente, vários meses, para todo mundo ficar, vamos dizer, em linha com a indexação, passou a ser feito por decreto. Como que é o decreto? Olha, é isso aqui. Se você for corrigido, todos os trabalhadores que foram corrigidos no período 0 terão o seu salário calculado pela média entre o período 0 e o período 1. E essa média, uma vez calculada essa média, esse valor será equivalente à nova moeda nacional, sei lá, 100 cruzados. Um decreto. Isso que ocorreria no mercado, vamos dizer, com a indexação total, passou a ser determinado por um decreto. Corrigimos o salário, o câmbio, as tarifas do setor público, todas corrigidas pela média e transformadas numa nova moeda nacional chamada cruzado. Cruzado é o nome de uma moeda que existiu no período, não sei se é imperial ou colonial. O plano foi elaborado totalmente na surdina e ficou pronto para ser aplicado como plano B, porque é que nem fazer uma reforma constitucional, é um risco muito grande. Quando ele foi lançado, a CUT, a correção salarial, e agora vocês têm que entender, se entenderão, têm que entender exatamente o que eu vou dizer. A correção salarial era semestral. Era uma das razões da elevação da taxa de inflação. A CUT pretendia, no Congresso Nacional, fazer uma correção trimestral. A CUT tinha toda a razão, para ela era bom. Mas se a correção dos salários passasse de semestral para trimestral, o que aconteceria com a inflação? Já estava em 200. Então, o governo dizendo que era um absurdo, trimestral, o governo volta e meia tem que ter um discurso a favor do interesse público, que é não ter inflação, mas que é muito difícil de fazer, né? É um absurdo, trimestral, etc. Em começo de fevereiro de 1986, o presidente da República informou o seguinte, olha, a CUT está pedindo correção do salário trimestral. Nós já todos sabiam, era um assunto de jornal. Agora, o líder do governo na Câmara, Pimenta da Veiga, vai ganhar da CUT, ele quer a correção do salário mensal. Bom, muito amigo. Se a correção for mensal, é uma proposta difícil do Congresso rejeitar, aí chegaremos à hiperinflação, vai ser uma confusão. Então, antes de abrir o Congresso, foi lançado o plano que acabou com a correção monetária. A espoleta, o catalisador foi a proposta, quer dizer, o anúncio de que o líder do governo ia avançar mais do que a CUT.